Assim como na sua história recente, o estádio Bento Freitas da equipe do Brasil de Pelotas passou por diversas reformas e cresceu bastante nos últimos anos, que assim, tem até mesmo um projeto que poderia transformá-lo numa arena muito moderna, que isso não é de hoje. Desde 2017, 2018 já vem se comentando sobre essa possibilidade, quando na época o Brasil de Pelotas vivia um bom momento, até mesmo chegando a alguns momentos brigar na parte de cima da tabela da Série B, quem sabe até mesmo com acesso para a Série A. Só que a situação mudou completamente, é óbvio, teve várias reformas no seu estádio, que eu vou comentar aqui com vocês, saindo de 11 mil para até 19 mil torcedores, que foi um marco histórico para o clube, mas que nos últimos anos caiu bastante, e inclusive corre o risco de nem ter Campeonato Brasileiro para disputar na temporada de 2024, que eu quero falar também não só sobre esse projeto muito moderno do Bento Freitas, né, mas também sobre a fase do Brasil de Pelotas, que preocupa bastante. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, caso você goste de mais conteúdos como esse, aqui no nosso canal o Futebol Team já trouxemos diversos conteúdos de projeto de estádio, de centro de treinamentos. Eu me chamo Gustavo e conta aí então se você gosta desse tipo de conteúdo, com seu like, se inscrever, estamos bem próximo dessa marca de 10 mil inscritos, então me ajuda bastante. O Bento Freitas, também conhecido como a Baixada, foi inaugurado lá no dia 23 de maio de 1943. No caso, foi um amistoso na época entre Brasil e Força Luz de Porto Alegre, onde naquela ocasião foi um grande marco, né, para a torcida chavante, que no caso comemorou bastante esse novo estádio, que desde então a Baixada tem sido palco de várias partidas memoráveis e grandes trunfos, né, da equipe do interior, e que assim, para você ter uma ideia, atualmente o estádio chavante ocupa uma extensão de mais de 29 mil metros quadrados, sendo 23 mil metros construídos, incluindo 4 bilheterias, 7 portões para acesso, 6 lanchonetes, 17 banheiros e 13 cabines de imprensa, e no caso são mais de 3 atletas para vestiários, sala de musculação, que isso tudo também foi ampliado, que eu não consegui achar os números exatos, né, de qual que são as quantidades agora em 2022, mas esses já são os dados recentes, depois de várias reformas que teve no estádio lá de Pelotas nos últimos anos, tá? Bom, além disso, vale destacar que assim, o estádio é muito importante para o clube, que abriga não só o departamento principal, no caso da equipe de cima, como também das categorias de base e todo o setor administrativo e executivo do clube, né? Onde a sede do departamento amador, no caso rubro-negro, possui também secretaria, vestiários independentes, enfim, realmente um espaço bem interessante, onde fica também armazenado um salão com vários títulos da equipe chavante, que é utilizado também na parte da reunião do Conselho Deliberativo e também realização de eventos institucionais. E bom, vale lembrar também que o Bento Freitas ficou muito conhecido na década de 80, quando teve, né, um jogo entre Brasil de Pelotas e Flamengo, vitória do Brasil de Pelotas por 2-0 em 1985, aquele Flamengo com Zico e tudo mais. O Brasil de Pelotas ganhou aquela partida, onde teve mais de 22 mil torcedores, né, presentes nesse duelo e mais de 16 mil pagantes. E olha que demorou bastante para o estádio Bento Freitas voltar a ter uma capacidade próxima a essa, né, de 16, 18 mil torcedores, que só foi possível quando o clube conseguiu alguns acessos, voltando, né, no mínimo para a Série B do Campeonato Brasileiro, que agora eu comento um pouco mais sobre esse episódio. Bom, então aqui esse projeto que eu vou deixar na tela para vocês, aparecendo aqui, lá do 360 Arquitetura, que trouxe essa maquete de como que poderia ficar esse projeto, que só para você ter uma ideia, não foi algo hoje que surgiu agora, não, é antigo, tá? Mesmo com essa qualidade aqui, ó, lá de 2016, maio de 2016, pelo projeto da 360 Arquitetura, onde assim, no caso, teria essa possibilidade de reforma como um exemplo para a equipe que vinha conseguindo bastante acessos e quem sabe, né, não poderia ter uma modernização no estádio Bento Freitas, até porque já tinha passado por diversas reformas, não foi algo, por exemplo, do dia para a noite que pensou nessa possibilidade de construção, não, já vinha passando por várias situações de reformas e poderia então ter essa ampliação. Lembrando que um jogo entre Flamengo e Brasil de Pelotas, marcando, né, novamente essa partida, teve um público recorde no estádio, só que acabou uma das partes da arquibancada cedeu, né, caiu e acabou 2 torcedores ficou ferido, nada muito grave, mas depois disso uma parte do estádio foi derrubada e construída completamente de 2015 a 2016 e tiveram vários outros projetos de reforma também a partir de 2017 que eu quero comentar aqui com vocês.
Bom, onde essa matéria aqui, ó, lá no dia 15 de março de 2017, já deixava o Bento Freitas com uma capacidade muito maior, com um novo projeto de expansão, que poderia ter até 21 mil pessoas, que seria uma capacidade bem interessante, próxima do que esse projeto aqui da 360 Arquitetura poderia caber, né, de 21 mil a 26 mil torcedores, mais ou menos, onde assim teria uma ampliação bem relevante do que era de 2015 para 2017, nesse projeto que foi inaugurado, quando tinha uma projeção de construção do anel inferior, estando completamente pronto, aumentando em mais de 12.300 torcedores, tendo no total 21 mil pessoas, que seria bem importante. Porque assim, a partir do Brasileirão de 2015, naquela ocasião o clube na Série C, para a estreia do campeonato já foi necessário ter algumas reformas, seguindo algumas exigências tanto da CBF quanto também do Corpo de Bombeiros para sediar essas partidas e também, né, naquele jogo na Copa do Brasil contra o Flamengo, que foi importante para ter essa reforma no estádio, mas mesmo assim acabou tendo esse incidente nesse jogo contra o Flamengo, justamente por conta da grande capacidade, que foi algo que deu, né, uma mudada na cabeça da diretoria e da própria torcida, vendo a necessidade não de uma construção de um estádio do zero, mas que precisava sim de reformas e que visando os próximos anos, a equipe até conseguiu acesso para a Série B, depois de muitos anos, né? Tinha sim essa necessidade, que foi esse projeto que eu deixei aqui para vocês, lá da 360 Arquitetura. E bom, a história do clube que tem momentos de muitos altos e baixos, como por exemplo a perca de um dos seus principais ídolos, né? Onde assim, em janeiro de 2009, dia 16 de janeiro, no caso, teve muitas lágrimas da torcida de um acidente que acabou no ônibus da delegação, dos jogadores, onde teve a perda de 3 profissionais na tragédia desse ônibus, no caso assim, que deixou muita gente abalada e que inclusive dos heróis da história do clube acabou infelizmente falecendo, onde no caso o Cláudio Milar e também o zagueiro Regis e o preparador de goleiro Giovanni Guimarães acabou então no caso falecendo nesse episódio lá em 2009. E assim, teve um motivo para a reconstrução do clube, a torcida foi fundamental, depois eu posso pensar em trazer um vídeo aqui no canal só sobre esse episódio do Brasil de Pelotas, que é bem interessante, o apoio que teve por parte da torcida. Então assim, depois de muitos anos, né, no caso 6 anos depois, no dia 18 de outubro de 2015, a equipe conseguiu um acesso para a Série B, no caso de 2016, onde conseguiu então esse triunfo lá no Bento Freitas, para essa volta à primeira divisão. Que para você ter uma ideia, a cidade de Pelotas parou desde então, onde conseguiu alguns feitos importantes desde aquele trágico acidente de 2009, como por exemplo o acesso para a primeira divisão do Campeonato Estadual de 2013, onde o clube conseguiu um novo status ali de então, e em 2016 na Série B. Até porque vários anos o Brasil de Pelotas era um dos times que mais incomodava o Grêmio, o Internacional, até hoje, né? Mesmo o clube estando em maus lençóis, nos últimos anos, 2016 para cá, realmente sempre sendo uma pedra no sapato e meio que o terceiro time do Rio Grande do Sul, né? Porque agora o Juventude nos últimos anos jogou na Série B, jogou a Série A, antigamente o Caxias, e o Brasil de Pelotas aí apareceu muito forte nesses últimos 5, 6 anos ali, de 2014 e 2015 até 2019, e enfim, o Chavante, no caso, teve algumas boas campanhas e alguns feitos históricos, como por exemplo esse jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, apesar de ter um desastre, mas que depois disso teve várias reformas importantíssimas que acabou então tendo essa ampliação por parte da equipe. Bom, para você ter uma ideia, a equipe já foi rebaixada no ano passado, da Série C para a Série D de 2022, para jogar a Série D de 2023 e não conseguiu o acesso, tá? A equipe que estava até pouco tempo atrás na Série B, no caso foi da Série B à Série D em 2 anos, né? Conseguindo aí ser rebaixado, um número assustador. Se não tiver enganado, então cai para a Série C em 2021, no caso da Série B para a Série C, e em 2022 para a Série C, para a Série D, um desempenho terrível, né, realmente, e assim, vivendo um período para esquecer realmente na sua história, e pelo menos se manteve na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, mas que não deve ser o suficiente para, por exemplo, pensar no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu não consegui achar essa informação, sinceramente, porque eles acabaram sendo eliminados na segunda fase da Série D para a equipe da Patrocinense, onde perdeu o primeiro jogo, empatou o primeiro jogo no Bento Freitas por 0-0 e perdeu de 2-1 lá na cidade de Patrocínio e foi eliminado. Então, diante disso, não tem até aqui Campeonato Brasileiro para 2024 garantido, porque na primeira fase, no caso no Campeonato Estadual, ficou aí apenas na 7ª colocação. Eu não sei como que vai ficar em relação à divisão, né, de clubes para a Série D do próximo ano, se alguns vão ter vaga, se sobrar para o Brasil de Pelotas, eu não consegui achar essa informação, porque
porque eu tô pesquisando o vídeo, um dia eu fiz o roteiro no vídeo do mesmo dia que a equipe foi eliminada, e por não ser um clube que tem uma representação midiática na hora, né, não tem vários portais comentando sobre isso, então infelizmente eu vou ficar devendo essa, mas só para você ter uma ideia, né, um clube que até pouco tempo atrás estava na Série B e que corre o risco de não ter campeonato pro ano que vem. Isso é uma situação que tem acontecido com vários times do futebol brasileiro e com muita torcida, tá? O Brasil de Pelotas tem uma torcida muito grande, inclusive se tiver torcedor aí do Chavante pode deixar aqui embaixo nos comentários, mas, por exemplo, o Paraná também sem divisão para o próximo ano, o Santa Cruz, somente se o Retrô conseguir o acesso para a Série C, consegue essa vaga na Série D do próximo ano, e agora o Brasil de Pelotas nessa situação bem delicada, onde, para você ter uma ideia, nos últimos anos teve uma média de apenas 4 vitórias por ano em campeonatos nacionais, porque se você for somar as partidas da Série B e da Série C de 2021 e 2022, foram apenas 8 vitórias, 4 em cada ano em mais de 57 jogos disputados. É inacreditável, realmente um retrospecto muito ruim, muitas questões fora de campo, salários atrasados, então realmente não vive um bom momento e enfim, o seu estádio acabou que não teve as reformas necessárias e não avançou em relação a isso, justamente por conta de alguns problemas que teve internamente, mesmo a equipe se mantendo na Série B, na Série C, mesmo naquele período de pandemia, acabou que foi algo muito grande, porque teve uma queda na receita de bilheteria, corte em relação aos seus patrocinadores e não foi possível concretizar essa obra nem para uma ampliação, por exemplo, uma capacidade superior, né, de 21 mil, 23, 25 mil torcedores e que, quem sabe, para um futuro distante não possa ser uma alternativa, até mesmo, quem sabe, virar uma SAF, um projeto de clube empresa para ter um estádio mais moderno, que inclusive esse projeto que eu deixei aqui para vocês, da 360 Arquitetura, não teria até então um valor definido. Seria 200 milhões, 100 milhões, não teria, mas que era um projeto que aos poucos o Brasil de Pelotas poderia ir fazendo, como fez na sua história recente, né? Nunca interditou completamente o Bento Freitas sempre fazendo reformas aos poucos, por anel em cada arquibancada, até por isso nunca deixou de jogar no seu estádio. Torcida bem apaixonada, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre esse projeto, se gostou ou não, e essa fase terrível, né, em relação aos últimos anos, correndo o risco de não ter divisão para disputar em 2024. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui no canal. O que você achou desse vídeo pode deixar aqui também. Outras sugestões de projetos que eu já trouxe aqui no Brasil, falando sobre esse projeto de construção de estádio. Tem esse aqui do Retrô, time lá do interior de Pernambuco, que tá dando o que falar. Que história é essa desse projeto de mais de 20 milhões de reais de um estádio? Clica aqui em confira e várias outras sugestões de vídeos aqui para vocês. Valeu, galera!